do Vaishnava que desapareceu hoje está no calendário do nosso MAT, ou no site internacional, ou no próprio do Templo de São Paulo. Quem puder olhar e escrever aqui, eu não sei o primeiro nome dele, eu sei que ele chama Silabhakti alguma coisa, Paramahansa Maharaj. Enquanto ninguém ainda não me passou o nome dele, então ele é um devoto muito próximo de Srila Bhaktisiddhanta, um irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Swami Prabhupada. Ele dormia no mesmo quarto que Srila Bhaktisiddhanta, e após a morte ou abandono do corpo de Srila Bhaktisiddhanta, ele foi receber sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, e Srila Siddhar Maharaj ficou muito feliz em dar o sannyasi para ele. Aqui já temos o nome dele, vamos ler aqui. Srila Bhakti Alok Paramahansa Maharaj. Então, Srila Bhakti Alok Paramahansa Maharaj Ki Jai. Srila Acharya Maharaj fala que quem está no calendário, Vaishnava que está no calendário, no seu desaparecimento, ou no caso dos gurus da nossa missão, o aparecimento também, nós devemos glorificá-los, mesmo não sabendo nada sobre ele. Então, sobre esse Vaishnava sabemos pouco, mas sabemos algo. E temos que glorificá-lo e falar Ki Jai, porque é importante. Você, servindo Vaishnava, você ganha mérito espiritual. Um dos 3 processos é Jivedoya, dar misericórdia para as almas, Nameruti, ter um sabor ao cantar o santo nome, e Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Então, estamos servindo ele, glorificando ele no dia do seu desaparecimento. Vamos cantar também no final a canção de desaparecimento dos Vaishnavas. E agora vamos começar com a aula de Srila Acharya Maharaj. É uma aula que não é muito fácil de compreender. O próprio Srila Acharya Maharaj fala isso, mas temos que compreender que essa é a verdade. Para nós ocidentais, criados com toda essa cultura judaico-cristã, é difícil para nós absorvermos o que vai ser falado agora, mas é a realidade. Existem 3 coisas que podemos fazer: a ação, a renúncia e o serviço devocional, a devoção. E a renúncia é pior do que a ação fruitiva. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Claro que o melhor é a devoção a Deus, mas a renúncia é pior do que a ação fruitiva. Então, se o Acharya Maharaj vai falar sobre isso, vai explicar detalhadamente isso. Vamos prestar bem atenção, e aí durante a leitura eu vou parando, e se tiver alguma pergunta podem fazer também. Serviço é o meu voto. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Adivas da aparição de Srila Sridhar Maharaj em Calcutá. 8 de novembro de 2020. Parte 4. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a personificação da existência eterna, conhecimento e bem-aventurança, cujos brincos em forma de tubarão estão balançando de um lado para o outro, que está lindamente brilhando no reino divino de Gokula. Esteja você dormindo, comendo ou descansando, sempre cante o nome de Krishna. Sri Chaitanya Bhagavata. Até a hora de dormir é serviço ao Senhor. Quando você vai ao banheiro, também está fazendo algum serviço neste momento. Quando vai ao banheiro, quando vai descansar, isso também é serviço. Na vida do devoto, o serviço é o voto, o serviço é a força vital e o serviço é o dever. Isso é chamado de Niyam Seva. Escrevi em Orientação, volume 4, um capítulo chamado Na vida de um devoto, o serviço é o voto, o serviço é a força da vida e o serviço é o dever.
Então, o nosso dever é servir, é o voto que fazemos quando quando recebemos a iniciação do Guru, fazemos o voto de servir. Por isso que é chamado devoto, é aquele que dá o voto. Nós fizemos um voto de servir Deus, de servir o Guru. Somente poderemos servir Deus servindo o Guru. Então é um voto que fazemos e é tudo na nossa vida, é o que nos dará tudo. Através do voto que fizemos e da execução desse voto, da prática devocional, é o que nos levará para Deus, para aumentar gradativamente nossa fé, até chegar a amor puro por Deus. Então nosso processo é de serviço, não é nenhum outro. Por isso que Srilacharya Maharaj fala, a vida devocional não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria. Na terça-feira eu falei isso também porque aquele grupo que nós falamos toda terça-feira, que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati de São Paulo recebeu esse canal do Facebook e do YouTube desse rapaz, do Hugo, para transmitir a consciência de Krishna. E eles entraram agora em recesso, em feriado, em férias, até o final do ano, 1 mês e meio de férias. Mas nós não temos isso. A vida devocional não tem folga. A vida devocional é servir, não é renunciar. E Srilacharya Maharaj vai começar a falar agora, ele vai ler uma parte do livro que ele escreveu, o Padeshi. E prestem bastante atenção para compreendermos o que ele vai falar. É meio estranho para nós o que vai ser falado, porque temos o conceito errado. Nós vivemos com a consciência material. E a consciência material não é a consciência de Deus. Aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, não está correta. Deus fala uma coisa, a interpretação é outra. Então a voz do povo é outra. E prestem bastante atenção no que Srilacharya Maharaj vai falar agora. Vou ler algo a partir daí. Isso é algo necessário para a nossa vida espiritual. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me criticam dizendo: agora é o mês de Damodar. Por que Maharaj está comendo berinjela, tomate? Por que Maharaj está pegando tudo? Eu não tenho problema com isso. Eu também não deixo crescer barba. Você sabe, estou pensando em Satya Yuga. Tantos rishis, munis, estavam presentes na assembleia de Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami veio lá e ele tinha a cabeça raspada. Ele estava com o rosto limpo, sem barba. Ele até veio nu, sem roupas. E todos os munis e rishis tinham barbas de 12 pés, 15 pés de comprimento. Alguém tinha barbas de 5 pés de comprimento, alguém de 10 pés, etc. No entanto, todos eles selecionaram Shukadeva Goswami. Todos disseram: o que quer que Shukadeva Goswami decida, isso é definitivo. Todos os rishis concordaram com isso. Então, vemos neste mundo também, por exemplo, eu fui na semana passada a Mayapur e vi muitos sadhus lá usando turbantes grandes, crescendo barbas. Eles não estão se barbeando por 4 meses. Eles não aceitam tantas coisas, seguindo assim muitas regras e regulamentos para este período. Mas eu sou uma alma caída. Só sei o que Gurudeva me disse. Ele me disse: o serviço é o voto, o serviço é a força vital e o serviço é o dever. Isso é o que estou seguindo. Então, Srilacharya Maharaj está falando sobre Chaturmasya. Estamos no último mês de Chaturmasya, que é o mês de Damodar. São 4 meses de monções na Índia, onde chove o tempo todo, sem parar. Não é todo ano que acontece isso, mas quando acontece, tem anos que acontece. O ano passado não aconteceu,
mas creio que o ano retrasado, e só é possível se locomover lá de barquinho. Por isso os altares na Índia são altos. O altar na Índia, ele tem mais ou menos mais de 1 metro de altura, e em algumas ocasiões, como já foi me dito, uma devota que, quando ela entrou no mate, a primeira vez que ela foi para lá, Gurudeva Srila Govinda Maharaj estava ajudando a descer a deidade, porque a deidade foi para o piso superior, porque a água inundou tudo. Chove muito sem parar, 4 meses, e inunda os rios, o rio Ganges, o Jamuna, o Sarasvati, o Godavari, todos os rios da Índia ficam inundados, e a água, claro, vai para todo o local. Mas veja só, isso praticamente só acontece lá. Então vamos pensar bem o porquê disso. A água do Ganges purifica a todos. Ela passa pelo pé de Vamanadeva, uma expansão do Senhor Vishnu. E durante a enchente, durante essa fase de 4 meses, toda a água do Ganges, de todos os rios sagrados, transbordam e purificam toda a Índia. Nós aqui temos quais rios? Aqui em São Paulo, pelo menos. Tietê, Pinheiros, Tamanduateí. Próximo também temos o Jacareí. Enfim. Mas o que tem nos nossos rios? Poluição, sujeira. Agora, os rios ainda são sagrados. Então, quando tem enchente, aqui só causa transtorno. Lá, se você olhar materialmente, também é a visão de transtorno. Mas está purificando tudo. Então, o arroz, porque aí ficam os charcos, a terra fica toda encharcada. E aí é plantado arroz durante o ano inteiro. Então, o próprio arroz que vai ser cultivado, ele já está... O arroz está nascendo com a água do Ganges. Então veja só como é muito afortunado quem mora na Índia, quem vive na Índia, quem nasceu na Índia. Não é qualquer alma que consegue ficar muitos anos na Índia vivendo. Não é qualquer alma que nasce na Índia. Então Srila Maharaj está falando sobre Chaturmasya, os 4 meses de monções na Índia. E aí as pessoas fazem votos muito rígidos. Isso daí está escrito nas escrituras antigas. Então, votos de não cortar o cabelo, não cortar a barba, não cortar as unhas, alguns, comer sem as mãos, somente com a boca no prato. Enfim, tem uma série de votos que são feitos. Mas Srila Maharaj falou, ele não faz. E aí não pode comer tomate, não pode comer berinjela. Tem uma série de alimentos que não podem ser comidos. Depende do mês, tem uma série de alimentos que não podem ser comidos. No primeiro mês é espinafre ou verduras escuras. No segundo mês de Chaturmasya, Chatur quer dizer 4, Masya quer dizer mês, são os 4 meses. O segundo mês não pode tomar leite. No terceiro mês não pode tomar iogurte. No quarto mês não pode comer alimentos que têm muita proteína, alguns tipos de dal. E além de tudo isso, eles fazem também essas austeridades. Mas Srila Maharaj está falando, o principal é o serviço a Deus. O principal é o serviço ao Guru. Não adianta você fazer tudo isso se você não serve o Guru, se você não serve Deus. Então, Srila Govinda Maharaj orientou ele dessa forma. O serviço é tudo na nossa vida. O serviço devocional. Quando o Srila Maharaj fala serviço, ele nem fala de devocional, porque ele nem pensa que o serviço material é um serviço. Toda vez que ele fala serviço, ele está falando de serviço devocional, o serviço a Deus, de acordo com o que o Guru orienta, que é o que Deus deixou para nós fazermos para Ele. E através disso ganhar mérito espiritual, aumentar a fé e todo o processo de Bhakti Yoga. Então, Srila Maharaj, ele não segue essas restrições de comer tal alimento em tal mês, ele não segue isso de não cortar a barba, de não cortar o cabelo, como fazem alguns na Índia. E como ele disse, Parikshit Maharaj,
Parikshit Maharaj. Shilachara Maharaj outro dia contou a história dele na aula. Ele saiu do ventre da mãe dele com 12 anos. Ele não queria sair do ventre da mãe. Por quê? Porque Maya ia atingir ele, ia pegar ele, como pega todos nós. E ele sabia disso, é um santo. E aí o pai dele, Vyasadeva, que escreveu todos os Vedas, falou: saia do ventre da sua mãe, você já tem 12 anos que está aí. E aí Vyasadeva tinha 5 minutos que ele tinha o poder de deixar Maya sem agir durante 5 minutos. E aí Shukadeva Goswami falou para ele, dentro do ventre da sua mãe, falou para o seu pai: faça a Maya não agir durante 5 minutos e eu sairei do ventre da minha mãe. E aí Vyasadeva fez isso, Maya não agiu durante 5 minutos e Shukadeva Goswami saiu correndo. Para que ele saiu correndo? Para não pegar apego pelo pai, pela mãe, pela casa, por nada. Ele saiu correndo para a floresta. Então esse é o começo da história de Shukadeva Goswami. E aí Shukadeva Goswami foi para uma reunião que tinha os rishis, os sábios, os pandits, toda a cúpula da sabedoria estava naquele local. E ele chegou naquele local para instruir Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj tinha apenas 7 dias de vida. E aí ele falou, um rei falou: o que devo fazer em 7 dias? Ele sabe que ele tem 7 dias, nós não sabemos. Se temos 1 hora, 1 minuto, ou 100 anos, ou 50 anos, ou 10 anos. Não sabemos o tempo de vida nesse corpo, o tempo que a alma estará aqui. Então Parikshit Maharaj foi fazer o quê? Nesses 7 dias que lhe restavam. Ele foi para a reunião dos sábios. E quando chegou, e estava lotado, tinha muitos sábios. Quando chegou Shukadeva Goswami, viram que ele era o mais apropriado para falar. E ele era apenas um garoto. Ele chegou de cabeça raspada, sem barba, e todos lá estavam de cabeça com cabelos longos, barbas longas, porque alguns acham que barba longa quer dizer sabedoria. E aí Shukadeva Goswami chegou, e até sem roupa, ele chegou nu, por quê? Porque ele não via diferença entre um corpo masculino e um corpo feminino. Porque a alma não tem sexo. Ele era uma alma tão pura, ele é uma alma tão pura, que para ele não tinha diferença entre um corpo feminino e um corpo masculino. Ele podia olhar uma mulher sem roupa, nua, ele não tinha nenhum desejo, porque para ele estava vendo a alma, não o corpo feminino ou dele. Então ele chegou na reunião sem roupa e ele falou o que deveria ser falado, o Śrīmad Bhagavatam, para Parikshit Maharaj. Então, Shilachara Maharaj está falando, o principal é a devoção, o principal é o serviço, é o voto que fazemos. O serviço vai nos levar para Deus. Não é esse monte de austeridades que são descritas nos Vedas, nos Upanishads, nos Puranas. Isso foi escrito em Dwapara Yuga. Estamos em Kali Yuga. E Mahaprabhu vem nos dar qual é o processo para Kali Yuga. É o canto congregacional do Santo Nome, além de outros. E aí Rupa Goswami, através do seu livro Bhakta Rasamrita Sindhu e outros livros também, como Sri Hari Bhaktivilas, ele deixou tudo o que temos que fazer. Tudo que devemos fazer para a elevação espiritual, para termos amor puro por Deus. Agora Shilachara Maharaj continua falando, e agora realmente ele vai entrar no assunto da renúncia, da ação fruitiva e do serviço devocional, da devoção a Deus. O que estou seguindo. Na vida de um devoto, o serviço é o voto, o serviço é a força vital, o serviço é o dever. Boa comida, boas roupas, bom quarto ou qualquer gratificação dos sentidos representam desejos de diversão ou ânsias. O desejo de desfrutar é chamado de desejo, bubuksha. Aqueles que têm todos esses desejos de desfrutar se envolvem em obras fruitivas. Os desejos têm uma relação muito próxima com as obras fruitivas.
para satisfazer seus próprios sentidos, para saciar sua sede de prazer, você deve trabalhar, administrar algum negócio ou fazer agricultura. Toda essa gratificação dos sentidos é desfavorável à devoção. Então, Silachara Maharaj aqui está falando uma boa cama, uma boa casa, uma alimentação boa, roupas boas, tudo isso é desfavorável à devoção. Por quê? Porque é o prazer dos sentidos. Então, como ele diz, a pessoa para conseguir isso, para ter isso, ela tem que trabalhar. De várias formas ela pode trabalhar. Como ele falou, agricultura, comércio, enfim. A pessoa tem que trabalhar materialmente para obter o prazer dos sentidos, para obter o desfrute dos sentidos. E isso é desfavorável à devoção. Como ele diz sempre nas aulas, temos que ter uma vida simples. E creio que todo mundo já escutou aquela frase, vida simples, pensamento elevado. E é isso mesmo. Temos que ter uma vida simples, como ele diz, vestir roupas simples. Não querer roupa de marca para mostrar para o outro, isso é o ego. Temos que viver simplesmente, roupa simples, uma comida simples, não comida sofisticada, não querer nada sofisticado, temos que ser simples. E para viver simplesmente, não teremos que ser tanto escravo do trabalho material. A pessoa, ela é escrava, todos nós somos escravos do trabalho material, por quê? Porque queremos ter uma vida confortável, com várias regalias. A pessoa que vive simplesmente não precisa de trabalhar tanto, de dedicar tanta energia que ela tem para o trabalho material, fruitivo. Ela pode começar a dedicar para Deus. Agora, se ela tem uma série de compromissos, ela tem uma vida muito cara. Por quê? Porque ela tem muito conforto. Para ter o conforto, temos que ter uma vida cara. E para pagar as contas de uma vida cara, temos que trabalhar muito. E toda a nossa energia vai para onde? Para o trabalho material. Tem pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Eu conheço alguns que trabalham 16 horas por dia. Para que tudo isso? Para ter um desfrute material, para ter um conforto material. Mas isso vai te levar para onde? Por mais que você tenha o conforto material, você também vai ter os problemas, porque os problemas nunca somem da nossa vida. Por mais que a pessoa tenha conforto material, ela ganhe bem, ela tenha uma vida material boa, ela tem o karma ruim também. Porque não existe somente karma bom, existe karma ruim. E aí o foco dela é desfrutar e ter uma vida muito confortável. Mas como eu estava lendo hoje, de Rupa Goswami, ele falando, uma pessoa que trabalha fruitivamente, materialmente, ele trabalha durante 5, 6 dias por semana. E todo esse dinheiro que ele guardou, que ele guarda, que ele trabalhou para conseguir, chega no fim de semana, sábado, domingo, ou só domingo, ele vai para outro lugar, ele muda de vida, ele tem 2 vidas. Ele tem a vida de escravo durante a semana toda, escravo do chefe, escravo de todos, e durante 1 ou 2 dias ele tem os escravos trabalhando para ele. Ele tem um sítio, ele tem uma casa na praia, ele tem os empregados trabalhando para ele. Então é uma troca de posição. O Rupa Goswami fala isso. É uma troca de posição. Durante 5 dias ou 6, a pessoa trabalha escrava para outro. Chega no fim de semana, ele muda totalmente de vida, ele quer desfrutar dos prazeres sensoriais. Ele quer desfrutar dos 5 sentidos que ele tem. E aí, para desfrutar, ele tem que ter alguém de forma escrava trabalhando para ele. Da mesma forma que ele é o escravo durante a semana toda. Tem alguém trabalhando para ele não fazer nada. Isso é trabalho fruitivo. Ação e reação. E isso vai nos levar para onde? Para voltar para a roda do samsara. Para o ciclo de reencarnações. Então, Silachara Maharaj está explicando sobre isso. E Rupa Goswami, por coincidência, eu li isso hoje. Ele falando isso.
E essas pessoas, elas não enxergam que elas estão escravas. Elas não se sentem escravas. Elas não se sentem escravas porque durante 1 ou 2 dias por semana, ela acha que ela está muito bem. Ela tem uma casa maravilhosa na praia, um sítio maravilhoso, ela tem jet ski, sei lá. Ela tem as coisas para o desfrute dos sentidos. E não importa que ela trabalhe a semana inteira escravamente, de forma escrava, mas se ela tem 1 dia ou 2 dias por semana para desfrutar, ela fica feliz. E mesmo que alguém desfrute durante toda a semana, alguém que já se aposentou ou tem muito dinheiro, isso vai levar para onde? No final vai abandonar o corpo, todo esse dinheiro, tudo esse desfrute dos sentidos. Não levará nada para a próxima vida. Somente o karma e a mente. A mente vai porque é o corpo sutil. E a mente ele terá os 6 inimigos com ele. A inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego e o desfrute dos sentidos, que é a luxúria. Então, quando ele abandonar o corpo, ele ou ela, claro, quando abandonar o corpo, vai querer desfrutar da mesma forma que desfrutava no mundo material. Então, a pessoa que tem uma vida simples, não gasta tanta energia com o mundo material e começa a ter tempo para o mundo espiritual, para a prática espiritual. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Os devotos praticantes sabem que o desejo de desfrutar vai contra a devoção, mas muitos não conseguem entender. Não conseguem entender que a sede de liberação também vai contra a devoção. Este é um ponto muito sutil. Liberação significa que você se torna livre da escravidão. Não queremos sofrer infelicidade. Não queremos perturbações, problemas. Estes são chamados de sede de libertação ou desejo de salvação, mumuksha. Para um praticante de devoção pura, esse desejo de salvação é extremamente desfavorável à devoção. Então aqui, Srilacharya Maharaj já não está falando mais em desfrute dos sentidos, em ação e reação. Agora ele começou a falar em renúncia. E a renúncia é pior do que a ação fruitiva. Então a pessoa que deseja a liberação, ela deseja não ter mais problemas. É pior do que a ação e reação, do que o trabalho fruitivo, do que o desfrute dos sentidos. E se ela deseja tanto isso e ela faz a prática para isso, ela irá para um plano que ela perderá a consciência. Lá, realmente, ela terá a paz que ela tanto quer. Ela não terá nenhuma diversidade, ela será liberada do sofrimento material. Só que também ela não terá nenhuma felicidade nesse plano. Ela será liberada, por isso que alguns querem a liberação, querem moksha, como diz Srilacharya Maharaj. Mas isso não é bom, e ele continua falando, mas para nós é muito difícil nós compreendermos que, tirando as dificuldades, também não é bom. A pessoa que deseja muito não ter dificuldades, todos pedem a paz mundial, queremos a paz mundial. Mas a paz mundial é ninguém, ou a sua paz é ninguém lhe perturbando, ninguém lhe incomodando. Isso também não é bom. Por quê? Porque você tem que cumprir. Se tem alguém lhe incomodando, você tem que cumprir aquilo. A pessoa está sendo usada para lhe incomodar. Qualquer coisa que te incomode é o melhor para você. O meio ambiente é perfeito, mas alguns buscam a liberação, não ter mais isso nas próximas vidas.
e se conseguir realmente entrar em renúncia total, irá para o Tatastha Shakti, que é a perda da consciência. Não teremos livre-arbítrio nesse plano. E aí não teremos ninguém nos incomodando. Lá é a paz, mas a paz sem nenhuma alegria, sem ninguém lhe incomodando. Devoção. Muitos têm esse amor pela paz ou atraem a paz. Não é necessário ter problemas, tudo acontece sem luta. Isso se chama sede de libertação ou atração sedutora pela paz. Aqueles que desejam viver em paz tornam-se perseguidores do conhecimento. Porque eles querem paz, eles vivem em uma caverna no Himalaia. Aqueles que desejam praticar a devoção devem abandonar completamente toda a sua atração pela paz, amor pela paz ou sonhos de libertação. Sentir luxúria ou prazer é condenável para um praticante de devoção. Você pode entender isso facilmente. No entanto, muitos não conseguem entender que o amor pela paz é ainda mais condenável. É um obstáculo sutil no caminho da devoção. Então, como eu havia falado, e Krishna fala isso no Bhagavad Gita, a renúncia, que no caso seria a paz, a perda de alguém lhe incomodando, lhe atrapalhando, é pior do que a ação fruitiva. Por que isso? Como que podemos entender isso? Que a paz é um obstáculo na devoção. Por quê? Porque o serviço a Deus sempre lhe trará obstáculos. O serviço a Deus vai te trazer obstáculos, sim. Não só obstáculos materiais, que todos nós temos que cumprir, que é o karma nosso, não tem como fugir disso, mas o trabalho devocional o serviço devocional vai nos trazer obstáculos. É Krishna nos testando. Krishna realmente vai nos testar para tirar nosso ego, para tirar nossa luxúria, que é o prazer dos sentidos, para tirar nossa inveja, a nossa ira, a nossa loucura, o nosso ego. Então, Krishna colocará os obstáculos na nossa vida devocional para nos limpar. Não tem como avançar no caminho, não tem como chegar a amor puro por Deus com esses 6 inimigos. E ele vai tirando gradativamente. Como é que Krishna vai tirando isso? Através dos testes. Nós vamos ser testados, sim. Para a pessoa ter humildade e tolerância, ela tem que ser testada. A pessoa que vai para o Himalaia, como diz Srilacharya Maharaj, como ele vai conseguir humildade e tolerância se ele não tem ninguém incomodando ele? Ele não tem o vizinho incomodando ele. Lá ele não tem nem mosquito, porque lá é muito frio, nem mosquito vive lá. Não tem ninguém incomodando ele lá. Ah, estou em paz no Himalaia. E daí? Você está evoluindo espiritualmente, em paz? Você está sendo humilde e tolerante, treinando essas qualidades? Você está dando honra para os outros sem querer em troca? Não. Então a renúncia, ela não vai lhe elevar espiritualmente. Como diz Srilacharya Maharaj, é muito cômodo a pessoa ficar pujari, sacerdote, ele ficar no templo adorando Krishna, a deidade que está no templo, o guru. É muito prático, ele está com a porta fechada quando ele faz aquilo. Ninguém vê, somente as deidades e os gurus que estão no altar. É muito prático, muito confortável. Ele faz do jeito dele, da forma dele, não tem ninguém amolando ele, ninguém incomodando ele. O pujari está em paz. Mas como que você vai conseguir humildade, tolerância e dar honra sem querer em troca? E aí Srilacharya Maharaj fala, o processo é ir na rua, pregar na rua, de casa em casa, no farol. Srilacharya Maharaj já falou que uma vez ele estava pregando no vilarejo e uma pessoa cuspiu no rosto dele. Imagine só o que nós faríamos com isso. Se você está pregando, tentando distribuir a consciência de Deus sem ganhar R$1
sem ganhar $1, sem ganhar uma rúpia, enfim, sem ganhar nada material, você está lá no sol, na chuva, dando sua energia para distribuir a consciência de Deus, e aí vem uma pessoa e cospe no seu rosto. Isso é o teste da tolerância, da humildade, dar honra sem querer em troca. Agora, se você quer paz, você fica recolhido, eu quero paz, eu vou comprar um sítio, vou virar um ermitão, não quero nada, eu quero somente a paz, não quero ninguém me incomodando. Você terá avanço espiritual? Não. O avanço espiritual tem que ter o sacrifício. E Krishna vai dar o teste. Vai colocar alguém para te perturbar, para você gradativamente ser humilde e tolerante e dar honra para essa pessoa sem querer em troca. O próximo texto de Srilacharya Maharaj, creio que não vai dar para ler hoje, mas ele fala sobre isso. Um devoto que existia lá no templo, era da época de Srila Govinda Maharaj, um devoto que entrou junto com Srila Govinda Maharaj, e Srilacharya Maharaj recebeu o sannyasi, ele prestava reverência todo dia para esse devoto, e o devoto nunca prestou reverência para ele. É a dificuldade? Sim, Krishna está dando a dificuldade para testar. O devoto nunca deu reverência para ele, nunca prestou reverência para ele, nunca ofereceu reverência para ele. E ele todo dia oferecia reverência para o devoto. Então, veja só, a paz, por isso que Srilacharya Maharaj fala, são poucos que conseguem compreender que a paz é um obstáculo para a devoção. Porque o serviço, que é o nosso objetivo, é a nossa vida, é servir Deus, é o voto que fazemos para o Guru, servir Deus, ele trará obstáculo. O serviço devocional não trará paz. Por quê? Porque a paz é da mente. O sofrimento é da mente, o obstáculo que aparece, o sofrimento vem pela mente, e a paz também é da mente. A paz não é da alma. Quando a pessoa fala, estou em paz, ela está em paz com a mente dela. E a mente é o corpo material, sutil, mas é o corpo material. Nós da Bhakti Yoga, o processo de devoção a Deus, não estamos preocupados com o corpo, nem o sutil, nem o grosseiro. O nosso foco é a alma. Evoluir a alma, porque nós somos a alma, não somos o corpo. Não somos o corpo material sutil e nem o grosseiro. Então, quando as pessoas buscam a paz, elas estão buscando algo para o corpo delas, que é a mente. E quando a pessoa está sofrendo, também é a mente, também é do corpo. A alma não sofre. Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma não pode ser molhada, queimada, perfurada ou secada. A alma não tem nenhuma influência do corpo, do mundo material. Então a paz que todos procuram é relacionada ao corpo, da mesma forma que a saúde é relacionada ao corpo. E é um obstáculo na devoção, porque se você se isolar, como você vai servir isolado? Como você vai servir Krishna isoladamente, retirado, ou trancafiado na sua casa, ou no sítio, ou no Himalaia, onde for? Ah, estou em paz, eu fico o dia inteiro meditando. E o que você faz pela outra alma, Jivedoya? Você só está pensando em você, mas não no seu, em você mesmo, porque você é a alma. Você meditar e ficar em paz não é o processo de Kali Yuga. Esse é o processo de Sati Yuga, meditar. Em Kali Yuga, Mahaprabhu veio para nos dar o quê? O canto congregacional do Santo Nome, distribuir a consciência de Krishna. É isso que Mahaprabhu mais quer. É o que Deus mais quer em Kali Yuga que nós façamos, é isso. Então não adianta querer ficar em paz nesse corpo material. A diversidade virá. E como Srilacharya Maharaj também fala, mesmo que você ficar infeliz e o seu guru feliz, não há problema. Porque a sua infelicidade é a infelicidade da mente. Algum dia, sua alma
ficará feliz. Você terá um gosto superior. Não estamos preocupados com a felicidade da nossa mente, mas sim a felicidade da nossa alma, porque somos a alma. Não é a nossa alma, nós somos a alma. Então é difícil compreender, sim, para quem tem um olhar materialista como nós, para quem foi criado na cultura que tudo é a mente, que somos o corpo, é muito difícil compreender isso. Mas essa é a verdade de Deus. Krishna falando no Bhagavad Gita, Srila Maharaj está explicando mais claramente para nós toda essa parte de paz, de renúncia, de moksha, de mukti, de liberação. Não vou comer comida boa, não vou usar roupas boas. Isso é fácil de entender. No entanto, se você deseja viver em paz, se deseja viver uma vida tranquila, se não deseja ansiedade, assédio, luta, esses desejos também obstruem o caminho da devoção. Muitos não conseguem entender. Eu quero fazer o que pode ser feito sem qualquer luta, ansiedade, assédio ou problema. Esse humor ou sentimento é típico para a maioria dos praticantes de devoção. Essa mentalidade é chamada de desejo de salvação, mumuksha. É aqui que reside a maior diferença entre buscadores de conhecimento e devotos. Buscadores de conhecimento, gyanis, nunca colocam o pé em um lugar e fazem qualquer coisa que envolva ansiedade, perturbação ou problema. É por isso que eles querem ficar sozinhos na margem de um rio, viver reclusos em alguma caverna nas montanhas. No entanto, os devotos não têm medo de nenhuma luta. Assim como evitam a sede de prazer, da mesma forma evitam a vida fácil, a atração pela paz, o amor ao isolamento. Muitos pensam que quando permanecem no templo, enfrentam os mesmos distúrbios, as mesmas lutas que tiveram de sofrer em casa. Eu vim para o templo, mas mesmo aqui não pude viver em paz. Então para que vim? Se devo ir para um lugar pacífico e sem problemas, então eu concordo. Eu quero viver em paz. Essa mentalidade é um sintoma do desejo de salvação. Então, Srila Maharaj está falando sobre os Gyani, a Gyana Yoga. E o máximo da Gyana Yoga, a Yoga do conhecimento, vai nos levar aonde? Vai nos levar para o plano do Tatastha Shakti, onde não há consciência. Isso está nas escrituras. É descrito nas escrituras isso. Gyana Yoga nos levará para o Nirvana. O máximo da Gyana Yoga, a Yoga do conhecimento, nos levará para o Nirvana, Tatastha Shakti, de onde viemos. Se fizermos Karma Yoga, iremos para a Karma Yoga, é a ação sem querer nada em troca. Iremos, no máximo, para os planos celestiais. Swarga Loka. Se fizermos ações materiais ruins, ou ficaremos na terra, ou iremos para os planos infernais, Patala Loka. A aula de terça-feira foi somente sobre isso. Quem quiser mais detalhes, veja a aula de terça-feira. Então, os Gyanis, eles irão no máximo para esse plano. Eles, como disse Srila Maharaj, eles não querem enfrentar obstáculos, querem ficar somente estudando, sem praticar o que está nas escrituras. São os Pandits. E aí Srila Maharaj fala, viver no templo, ele falou, as pessoas acham, vou para o templo,
vou ter paz no templo. Não, não terá paz. Porque o templo é serviço, e o serviço a Deus não produz paz. É conflitante para o nosso intelecto aceitar isso, entender isso. Virão muitas dificuldades no templo, relacionamento com outro devoto, enfim, várias coisas, vários problemas. Mas esse é o serviço a Deus. Você quer paz? Vá para outro lugar, se retire, fique retirado. O convívio com outra pessoa não dá paz. Em algum momento terá atrito. Então, o templo também é um teste. Sim, claro, o templo é o local do teste. E Krishna vai nos testar com obstáculos, não com paz. Se você tiver paz, você não está sendo testado por Krishna. Você não está servindo Krishna. Você não está servindo Deus. Você está pensando somente na sua mente. Porque a sua mente quer paz. Não quer nenhum obstáculo, não quer ninguém te perturbando. Nem um inseto. Nada. Um ser humano, um cachorro, um gato, um passarinho, um macaco, o que for. A planta que derruba folhas e você tem que varrer a folha, que senão vai entupir a sua calha, vai entupir seu ralo. Então, isso é paz. Não ter ninguém lhe incomodando. Mas o mundo material é um mundo que vai ter incômodo e o serviço devocional também. Então, a paz, quem busca a paz, é um obstáculo para a vida devocional. Estamos no finzinho. No entanto, devotos puros, cujo único voto na vida, cujo único objetivo, ideal na vida, é puro serviço, não querem evitar perturbações. Quem quer servir ao Senhor, continua servindo mesmo em meio aos problemas. Meu dever é servir. Na vida dos devotos, o serviço é seu voto, o serviço é seu dever. Não quero felicidade, não quero paz, não quero uma vida fácil, não quero descanso, só quero serviço contínuo. Você presta serviço e qualquer problema surge, qualquer infelicidade que surge, qualquer luta que venha, você deve aceitar tudo. Este amor pela paz permanece na mente de muitos devotos praticantes. Muitos pensam, eu me sentia bem em casa, mas desde que vim para cá, tive que fazer tanto por 2 rúpias, trabalho tanto no escritório que minha caneta ficou sem carga. Vim aqui para praticar a devoção, mas por que existem tantos problemas? Por que se dar tanto trabalho, sofrer tanta ansiedade pelo bem da vida familiar? Ansiedade, distúrbios e luta na vida material são a causa da escravidão. Não trazem nenhum benefício para a sua vida. Se você puder aceitar todas as perturbações, problemas e misérias para o serviço do Senhor, obterá um grande benefício. Sua miséria é o preço pela felicidade do Senhor. Toda a angústia que encontro em seu serviço também é minha maior felicidade. Sharanagati. Vendo a felicidade do Senhor, a alma fica ainda mais feliz. Essa é sua recompensa. Então aqui Srila Charamaraji está falando, ele acabou essa parte da aula, ele está falando sobre o devoto, os praticantes também buscam essa paz, mas a concepção que ainda a alma ainda está encoberta. A alma está encoberta por Maya, pela ilusão. Muitos entram no templo pensando que vão ter paz no templo. Mas isso não acontecerá, porque o serviço a Deus não é a renúncia. O serviço a Deus é a dificuldade, sim. Como diz no final, Krishna mesmo fala, a sua dificuldade é a minha alegria. Como que Krishna pode falar isso? Alguém pode perguntar. Por quê? Porque a dificuldade é justamente o obstáculo que ele está colocando para você superar e você se livrar dos 6 inimigos, como eu já falei.
A alegria de Krishna é nos ver com menos desfrute material, nos ver com menos raiva, menos luxúria, menos ira, que é a raiva, menos inveja, menos ego. Isso é a felicidade de Krishna. E conforme formos avançando espiritualmente, vamos ter a felicidade de ver Krishna feliz, de ver o Guru feliz, mesmo que para isso estejamos infelizes. Silachara Maharaj falou isso, é difícil compreender isso. Deixar o Guru feliz, mesmo que eu esteja infeliz? Sim. O objetivo é deixar o Guru feliz, porque o Guru é o representante de Deus. O Guru é o capitão do barco. E a analogia do capitão do barco, né? Eu, falando em barco, eu remei durante 7 anos, remo de competição, não remo de passeio, remo de competição. E quando o timoneiro, o capitão do barco, né? Na verdade, no remo é falar do timoneiro. Quando o timoneiro está no barco e ele manda você aumentar o número de remadas mais forte, 40, 80 remadas mais forte, o sofrimento vem. Mas você deixa o capitão do barco feliz. Por quê? Porque no final você ganha a competição. É uma analogia que eu pensei agora, mas é isso daí que acontece. O capitão do barco fica feliz quando ele pede 80 remadas fortes, 40 remadas fortes, e você está num sofrimento extremo. Mas você faz para quê? Para deixar ele feliz. E no final você também fica feliz de ver ele feliz e você ganhou a competição. Então, Krishna gosta disso. Ele não gosta de quem fica renunciado. A renúncia é pior do que a ação fruitiva, como foi dito. A pessoa que renuncia, Krishna não gosta. É um obstáculo muito grande à devoção. Por isso que Srila Siddhar Maharaj fala: quem busca o Nirvana, os Mayavadis que buscam o Nirvana, é o suicídio espiritual. Não é serviço a Deus. Você ficará lá inerte, sem consciência. Como que você vai servir a Deus num plano que você não tem livre-arbítrio, não tem consciência? Então, a pior coisa que pode acontecer para a alma é renunciar. A pior coisa para a vida devocional é a renúncia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É uma aula que não é muito fácil de compreender, mas com a prática devocional vamos gradativamente compreendendo. Por quê? Porque Maya vai sendo tirada, a ilusão vai sendo tirada. E conforme a ilusão é tirada de nós, conforme vamos progredindo espiritualmente, vamos compreendendo todas essas coisas. Mas é difícil? Sim, é difícil. Como disse Silachara Maharaj, a maioria dos devotos, muitos e muitos devotos, ainda querem a paz. Ainda querem isso, o sossego. E aí pensam da seguinte forma: poxa, eu sirvo Deus o dia inteiro, por que vem tanto obstáculo? Deus teria que aliviar esses obstáculos. Mas a pessoa não está compreendendo que o obstáculo que Deus está dando é a misericórdia dele, a graça dele, para que nós gradativamente vamos nos tornando mais humildes, tolerantes, dar honra a todos sem querer em troca, tirar essa raiva, tirar a luxúria, tirar a cobiça do outro. Quantos devotos, acontece com praticamente todo mundo isso, a cobiça pelo serviço do outro. Você está fazendo serviço, mas você quer o serviço do outro. Devocional, sim, mesmo na parte devocional. Silachara Maharaj fala, os sannyasis querem ser gurus. Isso que é a cobiça, a inveja. Existe isso no mundo devocional, entre os praticantes? Sim. Por quê? Porque a alma ainda não está limpa. A alma não está em Sharanagati. A pessoa que está em Sharanagati, entrega total, ele não terá inveja do outro. Ele não terá cobiça do outro. Ele está pleno, feliz, por quê? Em servir Deus. A alma dele estará feliz, mesmo que para isso o corpo dele esteja sofrendo. A mente sofre, mas a alma está feliz. E a alma predomina a mente. É o caso que sempre agora a gente está falando
de Vasudeva Vipra, o nome desse devoto, que as larvas estavam se alimentando do corpo dele e uma caiu no chão, ele pegou ela de volta e colocou no seu corpo. Por quê? Porque a alma dele está feliz, ele não está preocupado com o corpo. E a alma domina a mente. A alma domina o intelecto, a alma domina a mente. Então ele estava pleno de felicidade, independente se tinha alguém comendo o corpo dele. Qualquer mosquito que venha nos atrapalhar, qualquer coisa que vem nos atrapalhar, qualquer inseto, nós vamos e matamos ele. Por quê? Porque a alma não está feliz. Então a mente pensa, está me perturbando, vou matá-lo. É mais fácil matá-lo do que escutar um barulhinho à noite. Então essa é a ilusão material. Estamos num corpo material, iludidos por Maya, pela ilusão. Achamos que somos o corpo. Então matamos outro ser para o nosso benefício. Alguns comem carne, matam um mamífero, matam uma ave ou um peixe, o que for, qualquer coisa, para se satisfazer da gula, o prazer do paladar. Outros não têm mais esse nível de ignorância, não tem mais esse sacrifício dos animais, mas ainda matam insetos. Acham que o inseto não tem alma, ou até sabem que o inseto tem a alma que vive, na verdade a alma está no corpo do inseto, mas não ligam para isso, vão lá e matam o inseto. Mas como disse lá Acharya Maharaj, não devemos matar nenhuma formiga, porque a formiga tem Paramatma, tem Deus dentro dela também. Todos têm Deus dentro deles, na forma de Paramatma, de nós. Mas enquanto estivermos com a consciência, como diz Srila Siddhar Maharaj, a consciência material é a consciência animal. A consciência material é a consciência animal. A consciência de Krishna é a real verdade. Mas nós ainda não temos ela. Mas temos um guru genuíno que está nos orientando. Ele está nos orientando sobre tudo isso que temos que compreender algum dia. É difícil? Sim, é muito difícil. Você de noite está lá com o pernilongo te atrapalhando, o sono, fazendo barulho. E aí matamos ele para não nos atrapalhar. Tudo é nível de consciência. Conforme vamos praticando, vamos melhorando. A verdade vai descendendo e aí não faremos mais essa matança de animais ou insetos ou o que for. E não só isso, não faremos mais nada de ruim para as almas. E tirar a alma daquele corpo é ruim para ela. Então, não iremos prejudicar mais ninguém, nem planta, nem alma. E aí que entra a concepção correta de não matar nada. Porque se você matar uma planta, claro, para sobrevivermos, temos que comer. É o mundo da exploração. Não tem como sobreviver, não tem como ter carbono se não matarmos alguém para comer. E esse carbono entra no processo de digestão, na forma de carboidrato, de proteína ou de gordura. Entra na digestão e aí vamos consumir e ter a glicose. Senão não teremos glicose e o corpo não funciona sem glicose. Essa é uma parte científica, não importa, mas é isso que acontece. É o mundo da exploração. Agora, se você oferece no altar a comida antes, aquele ser que perdeu o corpo, aquela alma se beneficiará. Por quê? Porque ela foi para o altar. Não ela, mas o corpo que ela tinha foi para o altar. Então ela deu a vida dela para Deus. Ela deu o corpo dela para Deus. Então quando você mata uma planta e oferece no altar, aquela planta deu o corpo para Deus. E a alma será beneficiada.
Não só quem morre, mas, por exemplo, uma maçã na macieira. Se ela for para o altar, a árvore toda se beneficiará. Tudo que tiver na árvore, os átomos que estão na árvore se beneficiarão. Da mesma forma, o leite da vaca. A vaca que vem no mundo material para cumprir karma, porque toda vaca, todo ser que vem para o mundo material vem cumprir karma. Então a vaca vem cumprir karma. A vaca que está na Índia, sendo ordenhada dentro de um templo, dando o alimento para Deus, o leite, ela tem o sukriti, porque ela está dando o alimento dela para Deus, o que ela produz para Deus. A vaca que está no mundo ocidental ou em qualquer lugar do mundo que não seja tirado o leite dela para oferecer para Deus, ela está cumprindo karma. Umas sofrem mais que as outras, sim. Ordenha mecânica sofre muito mais do que ordenha manual. O que difere uma vaca que está num sítio que tem o fazendeiro tirando com a mão e o outro que tem os tubos sugando a vaca? É o karma dela. Mas a única forma que poderemos ajudá-la, porque o karma dela ninguém consegue tirar. Você tomando leite ou não tomando leite, ela vai cumprir o karma dela. Agora, se você oferecer o leite dela no altar, ela ganhará mérito espiritual. Então, o melhor que podemos fazer por uma vaca que está sofrendo na ordenha mecânica é dar o leite dela para Deus. É o melhor que podemos fazer por ela, não é ficar sem tomar o leite. O melhor que podemos fazer é oferecer o leite dela para Deus. E também tomar o leite, porque Deus gosta, o benefício da alma é alimentar os devotos. Então a vaca que cedeu o leite, você ofereceu no altar e você tomou o leite, ela recebe mérito por oferecer para Deus e também recebe mérito por você, devoto, ter tomado o leite dela. É uma concepção de Deus, não é uma concepção humana, como tem muitas correntes aí com outras concepções que foram criadas pela mente humana, foram criadas pelo ser humano. E tudo que é criado pelo ser humano, a concepção, o pensamento, qualquer coisa que é criado pelo ser humano, não é a Minaya, não é a verdade que descende de Deus. Porque a verdade, a Minaya, ela descende de Deus somente através de um devoto puro, que não é uma alma normal, não é um ser humano normal. Então, temos que começar a compreender isso. Essa é a verdade, a Minaya. E temos o Guru, Silachara Maharaj, um devoto puro de Deus, falando, orientando nós sobre isso. A nossa mente fica perturbada. Eu sei que tem muitas pessoas que de repente vão ouvir essa aula, vão ficar pensativas, perturbadas com isso, que a paz é um obstáculo na devoção, mas é a real. É a verdade que descende através do Guru, através das Escrituras. Então agradeço a todos que estão até agora assistindo, dando sadhusanga, fazendo sadhusanga conosco, a associação. Temos alguns devotos aqui, simpatizantes que eu estou vendo. Tem a Amrita Didi, a de Purusha, talvez o Fani Bhushana também esteja junto assistindo. Temos aqui também a Amrita eu já falei, a Annapurna, da Noruega, a Isabel, aqui de pertinho do templo, ela mora aqui do lado do templo. Temos a Janavi e o Maturanati Prabhu também, que mora aqui próximo. Esse José Luiz, eu não sei quem é, mas eu também não sei se ele está assistindo, mas ele entrou aqui. E o Abel é um simpatizante que não mora tão próximo do templo, mas ele está acompanhando aqui online. Então, minhas reverências a todos que assistiram e também a quem não assistiu. Tem muitas pessoas que assistem depois a aula, o programa todo. Então, meus Dandavat Pranam a todos, uma boa noite e vamos refletir no que foi falado hoje. O foco, o voto é servir Deus.